Bom dia a todos, que possamos sentir o amor e o carinho de Jesus a nos envolver e que suas bênçãos recaiam sobre nós, hoje e sempre. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesta manhã de domingo para a nossa preleção. E assim, unidos pelo coração, nós nos dirigimos até o CEAE, aquela casa querida que nos acolhe com tanto carinho. Entramos na casa, recebemos o nosso passe de harmonização e vamos até o salão, onde nos sentamos confortavelmente, sob aquela luz verde, com aquela música suave. E nós vamos sentindo todo o acolhimento daquela casa. E assim, nós vamos saudando o nosso mentor espiritual, o nosso anjo guardião, esse amigo querido de todos os momentos, a quem agradecemos pela proteção e o carinho. Sentimos o abraço de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, essa mãe querida que nos envolve com o seu manto de luz, que vai serenando os nossos corações e que com seu amor maternal nos leva em direção a Jesus, o nosso mestre querido, o nosso amigo, o nosso irmão. E diante de Jesus nós agradecemos pelo seu evangelho de luz, pelos seus exemplos de amor. Agradecemos pela sua companhia constante em nossas vidas. E Jesus nos recebe de braços abertos. E nós nos deixamos ficar desse abraço fortalecedor. E que sentimos nossas energias renovadas, a nossa fé fortalecida. E Jesus nos leva em direção a Deus, o nosso Pai Criador. E diante do Pai nós agradecemos pelo que somos, pelo que temos, agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, por todas as dádivas que recebemos diariamente. E em profundo agradecimento nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim, nós vamos à leitura do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E a lição dessa semana é a lição 78, cujo título é Verdades e Fantasias. E ela se inicia com um trecho do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 45, com as palavras de Jesus: Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja.
Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, que quer dizer tentar a sorte, ler a sorte, revelar a sorte, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez, dessa espécie. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Nesse trecho do Evangelho de João, Jesus fala da desconfiança de muitos fariseus sobre ele. E eles desconfiavam porque o que Jesus falava, eles sabiam que era verdade. Mas eles queriam negar aquela verdade, porque naquele momento não era o que eles queriam ouvir. Eles procuravam explicações mais favoráveis a eles. E muitas vezes nas nossas vidas isso acontece, não é mesmo? Nós procuramos, diante das nossas dificuldades, nós procuramos que tudo seja resolvido como num passe de mágica. Nós procuramos por aqueles que nos orientem, pela lei do menor esforço, soluções fáceis para os nossos problemas mais difíceis. Nós, às vezes, fugimos dessa verdade e nós procuramos essas pessoas que nos falam com tanta ênfase, falam com tanto domínio, tanta convicção, que é exatamente aquilo que nós queríamos ouvir. Mas tudo não passa de ilusões, de falsas promessas. Mas essas palavras, elas costumam nos fazer esquecer das nossas dificuldades. Nós somos envolvidos naquele falar envolvente e nós esquecemos as nossas dificuldades. Mas por que nós esquecemos essas dificuldades? Porque eles nos mostram a solução dos problemas com fantasias, longe da nossa realidade, longe das situações em que nós nos encontramos. Mas nós preferimos acreditar que assim as coisas vão ser resolvidas. Porque o ser humano, por si mesmo, ele não quer se ver diante das suas realidades, aquelas realidades íntimas, aquelas realidades, aquelas situações que precisam ser analisadas, que precisam ser reformuladas. Então nós preferimos uma maneira mais fácil, né? Nós achamos mais fácil naquele momento. Porque quando nós percebemos que mexer no nosso interior vai dar trabalho,
que nós precisamos mudar, que nós precisamos mexer lá naquele lugarzinho que tanto nos incomoda. Nós vamos sair da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto é difícil. Aí nós vamos atrás de soluções mais fáceis, que nós não precisemos fazer esse exercício. Mas, enquanto nós não tomarmos consciência de que nós temos que buscar aqueles que nos fazem enxergar que a solução dos nossos problemas está em nós mesmos, nós não vamos sair do lugar. E quando nós conseguimos enxergar isso, nós vamos sofrer. Nós vamos ter que fazer mudanças, nós vamos ter que fazer reformas. Sabe aquela reforma que você vai descascar a parede, que você vai lixar a parede, que vai fazer aquela poeira danada, vai mexer com você? Então, essa mexida vai descortinar os nossos segredos mais íntimos, as nossas dificuldades íntimas. Mas só assim que nós vamos conseguir desnudar essa verdade que está dentro de nós. Muitas vezes nós achamos o nosso caminho pessoas que nós achamos que são nossos amigos. São nossos amigos. Mas os nossos melhores amigos não são aqueles que nos bajulam, que só falam das nossas qualidades. Os nossos verdadeiros amigos são aqueles que apontam as nossas falhas, que nos chamam a atenção, que nos mostram a necessidade de nós modificarmos a nossa visão, as nossas tendências. Então, quando esses amigos chegam e são verdadeiros conosco, eles vêm falar a verdade. Muitas vezes nós não aceitamos. Assim como Jesus, lá na época dos fariseus, não foi aceito, porque falava a verdade. E Jesus falava com uma simplicidade. Ele faz com que nós nos olhemos interiormente, para que possamos trabalhar a nossa própria iluminação. Não adianta eu querer iluminar o outro, eu mudar o outro. Primeiro eu tenho que iluminar a mim mesmo. Mas como eu faço isso? É fácil? Não. Nós estamos vendo até agora. É difícil a gente olhar para dentro de nós. Olharmos a nossa verdade e começarmos a nos iluminar. Mas eu posso fazer boas leituras, eu posso ter pensamentos positivos, eu posso meditar, fazer a minha conexão com Deus. E como que está essa nossa ligação? Estamos lembrando de fazer essa conexão com Deus todos os dias? Nós não esquecemos de carregar a bateria do nosso celular, não é mesmo? Todo dia. Mas muitas vezes nós esquecemos de fazer essa ligação com o nosso Pai Criador. E essa ligação tem que ser diária. Porque assim nós vamos estar em busca da nossa iluminação. E essa nossa iluminação interior irá iluminar o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho. Nós vamos ouvir com ouvidos de ouvir. Nós vamos olhar com bons olhos. Nós vamos mudar o nosso olhar. Uma maneira de nós não esquecermos da nossa ligação é nós lembrarmos de fazer o nosso evangelho do lar.
desculpa, lembrar de tudo que ele nos proporciona. Jesus falava com amor a verdade. Mas mesmo assim, nem sempre nós gostamos de ouvir o que nos diz respeito, né? Nós gostamos de ouvir as nossas dificuldades mais íntimas. Aí nós vamos procurar a fantasia. Nós vamos procurar aquela boina dita, sabe? Os métodos e fantasias que nos falam da boa sorte, que atraem a sorte. Esses têm mais adeptos do que aqueles que procuram ouvir Jesus e se olhar intimamente. Hoje nós estamos no caminho que nós conseguimos ouvir Jesus. E somos muitos, graças a Deus. Porque para nós sermos felizes, nós precisamos ter a verdade como ela é em nossos corações. E nós só vamos conseguir isso nos olhando interiormente e ouvindo Jesus nos nossos corações. No livro Jesus no Lar, no capítulo 25, traz uma passagem que Pedro pergunta a Jesus a respeito da verdade. Jesus lhe responde, mas ele percebe que Pedro precisa de uma explicação melhor para entender o que é a verdade. Então Jesus pensa um pouco e ele logo começa a falar. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, morava um homem devoto que implorava o socorro divino. Esse homem se julgava infeliz, porque ele ali estava dentro da caverna. E na sua cegueira, ele achava-se melhor do que todos. Ele disse que tinha condições de trabalhar, que ele era saudável. Ele não entendia por que estava ali dentro daquela caverna. Então ele reclamava do ambiente da caverna, reclamava que era um lugar úmido, que era um lugar horrível, com mau cheiro. E ele vivia sufocado. E ele pedia uma porta libertadora que o levasse ao dia claro. E chorava, chorava e bradava, e não entendia por que estava ali. E o pai, compadecido, enviou-lhe a fé. A fé lhe ensinou a confiar no futuro e a persistir na oração. Ele se consolou um pouco, mas logo ele voltou a lamuriar, porque ele via que estava demorando muito para sair dali. E ele queria sair da caverna. E ele começou de novo a chorar, a pedir, a implorar. E aí Jesus, o Todo-Poderoso, mandou-lhe a esperança. E a esperança buscou secar-lhe as lágrimas. Falou-lhe da eternidade da vida, pediu calma, resignação, fortaleza. Ele pareceu melhorar um pouco, mas foi muito breve. Logo ele começou de novo as mesmas queixas. E o Senhor, condoído, determinou que a caridade o procurasse. A caridade acariciou, alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual uma abnegada mãe. Mas o mísero continuou gritando, revoltado, e o pai, compassivo, lhe enviou a verdade. Quando a verdade chegou e foi esclarecer, ela chegou na forma de uma grande luz. O infortunado, então, viu-se
tal qual era, e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora ele percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável que ele vivia. E aí ele tremeu, cambaleante. E notando que a verdade lhe abria uma porta para ele sair para a luz do dia, como ele tanto pedia, ele, sem coragem de encarar a verdade, ele fugiu e foi procurar uma outra caverna onde ele pudesse se esconder. Então, porque ali ele se reconheceu e fugiu. Não quis encarar a verdade. E o mestre explica para Pedro que assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços, hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. E assim, muitos fazem. Fogem da verdade. Então, que todos nós consigamos nos enxergar e busquemos corajosamente a nossa libertação dessa caverna em que nos encontramos. Que Jesus nos abençoe, fortaleça a nossa fé, alimente a nossa esperança e nos dê cada vez mais a caridade como instrumento e ferramenta para encararmos a nossa verdade. E assim que nós possamos neste momento vibrar intensamente pelo bem universal, pela paz, união, amor entre todos os homens. Vibremos por todas as moradas do Pai, pelo nosso Brasil tão querido por todo o povo brasileiro. Vibremos por esta casa, o CAE, que nos acolhe com tanto carinho. Vibremos por todos os nomes que nós gostaríamos de colocar na cestinha de vibrações. E vibremos pelo nosso lar, imaginando Jesus na porta principal da nossa casa. Ele vai adentrando e iluminando o nosso lar com a sua luz divina, envolvendo todos os queridos que lá deixamos. E nós pedimos a Jesus neste momento licença para nos incluirmos nessas vibrações de carinho, rogando ao Mestre que possamos nos iluminar cada vez mais por dentro, o nosso interior, e que possamos encontrar a nossa verdade o mais rápido possível, sem medo de nos olharmos interiormente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Tenham todos um bom domingo, uma ótima semana e em breve nós nos encontraremos. Graças a Deus.